Eu deixei passar há algum tempo, antes de comentar aquela decisão do presidente Bolsonaro de ir cumprimentar os manifestantes em frente ao Palácio do Planalto, correndo aquele risco de transmitir, né, o coronavírus para os militantes ou até também de receber deles o próprio vírus. Eu queria penetrar na cabeça do Bolsonaro. O que fez o presidente da República tomar esta decisão em nível quase que desespero? E aí fui ver, nas várias reações, nas várias entrevistas que ele deu, e principalmente nesta entrevista aqui ao jornalista José Luiz da Atena, da Rede Bandeirantes. O presidente me pareceu um homem acuado. Ele não fala em conspiração, mas ele fala no que ele chama de jogo de poder, que, segundo ele, estão querendo o lugar dele, o lugar do presidente da República. Ele chega a falar em impeachment, mas também se diz despreocupado porque acha que não existe um momento para o impeachment. E aí é que, segundo a minha visão, eu acho que ele está errado. O impeachment está já na rua. Aquela declaração da deputada Janaína Pascoal pedindo o afastamento do Bolsonaro, ela que foi uma aliada e chegou até a ser candidata a vice-presidente do Bolsonaro, indicado in pectore pelo próprio candidato. Ela pediu não só o afastamento, como também a assunção do vice Mourão, o general de exército Hamilton Mourão. O presidente Jair Bolsonaro culpa principalmente a mídia. Ele ressalva e diz que é grande parte da mídia, não é a mídia toda. Ele chega, inclusive, a criticar um evento da CNN Brasil, que foi esse aqui, não é? Esse evento do Ibirapuera, onde estavam 1.300 pessoas. E ele lá, pelas tantas, ele pergunta, então, por que não criticaram aquele evento de 1.300 pessoas, inclusive em ambiente fechado? E lá estavam o presidente da Câmara, seu principal crítico, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, o governador Dória e o governador Witzel, lá do Rio de Janeiro. Mas vamos por parte e pegar principalmente as explicações de Bolsonaro por que ele foi cumprimentar os manifestantes. Legislativo, né, que é o da Câmara e do Senado, batendo o tempo todo. É uma luta de poder. Agora, está havendo sim, existe o perigo, mas está havendo um superdimensionamento nessa questão. Nós não podemos parar a economia. E eu tenho que dar o exemplo em todos os momentos. E fui, realmente, apertei a mão de muita gente em frente ao Palácio aqui na presidência da República para demonstrar que eu estou com o povo. O povo foi nas ruas, você tem que respeitar a vontade popular. Tá aí. Aí eu acho que o presidente se excedeu. Ele se excedeu porque ele, que achava que o povo não deveria ser desconsiderado, porque afinal foi ao palácio atrás dele falar com ele, ele poderia guardar a distância, não é, que é recomendada pelos médicos, e não cumprimentar os manifestantes, e muito menos pegar no celular deles, porque aquilo ali era um convite para a transmissão do vírus. Então, por isso que eu acho que o presidente, estando acuado, ele se dá a esse, digamos assim, a esta atitude que é um pouco impensada, se a gente pensar bem. Mesmo que o povo erre, você tem que respeitar a vontade popular. Isso é democracia. Agora, eu não vou partir para a hipocrisia como algumas autoridades. Aí sim é que ele denuncia essa festona aqui da CNN Brasil no Ibirapuera. As presentes aqui, tem
tem mais autoridade presente, na Oca do Ibirapuera, 1.300 pessoas. Ou seja, a elite política pode reunir 1.300 pessoas. Ele diz que a elite política pode reunir 1.300 pessoas. Isto ocorreu na noite do dia 9, não é? Exatamente. Ontem foi 15, há 6 dias apenas daquela decisão dele de cumprimentar os manifestantes em frente ao Palácio do Planalto. Tá? E eu não posso chegar perto de um povo que foi pacificamente nas ruas sem a minha convocação. Então é isso que está acontecendo. Estamos trabalhando aqui para minimizar o máximo possível, né, os efeitos do coronavírus, caso venha se alastrar pelo Brasil. O presidente, nessa entrevista, e foi lá no final, ele disse que vai se submeter amanhã, terça-feira, a um novo teste. E o jornalista da Atena pergunta se ele vai ainda cumprimentar os manifestantes. O presidente se revela teimoso e diz que aquilo é uma outra situação, mas mesmo assim no final ele diz que não vai ficar distante do povo. A gente vai chegar lá daqui a pouco. O presidente também disse que aquilo foi um desabafo dele, não é? Um desabafo por causa das pressões que ele disse vir sofrendo às 24 horas do dia desde que assumiu o governo há 15 meses. Pela primeira vez eu reagi a um ataque frontal como o do Rodrigo Maia ontem, me chamando de irresponsável nas mídias sociais. Pela primeira, nunca tratei dessa maneira, você não vai achar nenhuma acusação minha ao longo de 15 meses eu batendo no Rodrigo Maia, você vai achar agora. Tá? Agora, as mídias sociais, parte nele, parte em mim, parte em você também, parte em todo mundo. Agora, costumo dizer, a solução tem que sair, no primeiro momento, do entendimento entre nós. Eu estou pronto para conversar. Agora nós sabemos que está um jogo de poder aí. É desgastar. Aí é o que ele chama de jogo de poder, que a gente, jornalista, costuma dizer diretamente conspiração, não é? Golpe. Mas ele não, ele prefere falar em jogo do poder. E fala em desgastar. Alguns falam impeachment do presidente, até por questão de mandar retransmitir, passar para frente um videozinho no WhatsApp, um grupo selecionado, se fala impeachment o tempo todo assim. O que está acontecendo? Tá? Não está dando certo esse governo? Vocês querem que assuma outra pessoa que loteie seus ministérios todos, como acontecia no passado? Loteie os bancos. Bolsonaro fala bem claramente que o que está em jogo é o poder, ou seja, o lugar dele como presidente da República, pelo menos foi o que eu entendi. Agora, não existia mais aquela maneira de governar como existia no passado, quando você tinha toda semana denúncia de corrupção. Nós estamos 15 meses sem denúncia de corrupção. Pode ser que aconteça a corrupção no governo, pode, tá? Mas não vai ter não seremos complacentes com isso. O que está em jogo é o poder. Tá? Alguns estão em campanha até hoje, esperando 2022. É o tempo todo pancada em mim. Você pode ver, teve a semana passada, o Mandetta em São Paulo, a Globo News, né? Ao vivo estava o Mandetta, o Dória fazendo entrevista. Tá? Lógico, tem de vista o conhecimento, a bagagem que tem o Mandetta da audiência. Acabou, o Dória vai para uma coletiva ali e desce o cacete do governo. Agora, eu tenho bons ministros porque eu tive liberdade para indicá-los. Agora. E nesse ponto aqui, o presidente tossiu, não é? E a gente sabe que tossir nesse momento, principalmente para um cidadão da idade dele, que vai completar agora 65 anos, é algo que realmente assusta, não é? Não deveria, mas... E o próprio jornalista, o Datena, a gente vai repetir só esse trecho aqui para vocês virem a reação do Datena. Ele vai comentar o fato mais tarde, quer dizer, quase no final da entrevista, e a gente vai chegar lá. É o tempo todo pancada em mim. Você pode ver, teve a semana passada, o Mandetta em São Paulo, a Globo News, né? Ao vivo estava o Mandetta, o Dória fazendo entrevista. Tá?
lógico, tendo em vista o conhecimento, a bagagem que tem o Mandetta da audiência. Acabou, o Dória vai para uma coletiva ali e desce o cacete do governo. Desce o cacete do governo. Agora, eu tenho bons ministros porque eu tive liberdade para indicá-los. Agora, essa campanha... Quase no final da entrevista, o Datena perguntou por que o presidente tossiu. Para encerrar, eu não vou continuar durante muito tempo. A tossida que você deu aí no meio, você engasgou, né? Não teve nada a ver com o coronavírus. Né? Não, Datena, eu tenho problema de refluxo e geralmente, quando eu começo a falar, eu tusso. Eu fiquei preocupado. Você começou a tossir, eu falei, bem de coronavírus, eu fiquei preocupado aqui. Essa campanha, o tempo todo para desgastar o governo, não é para desgastar o governo, tá? E aí ele fala numa campanha para desgastar o governo. Ela também fala daquelas pressões do Congresso Nacional para fazer aquele chamado orçamento impositivo, pelo qual o Congresso é que vai ficar com 30 bilhões, e um acordo que ele andou fazendo e que ele está negando agora, o Congresso ficaria com 15 bilhões de reais para gastar à vontade e deixando o Legislativo, praticamente, aliás, o Executivo, praticamente sem condições. Ele diz que o presidente agora é obrigado a mendigar para conseguir uma verbinha. E essa verba agora de 5 bilhões de reais, que conseguiu justamente daqueles 15 bilhões que ficaram com os parlamentares, só foi possível por causa da emergência do coronavírus. Então, mentira de uma imprensa sem moral, já desacreditada perante a opinião pública, fazendo esses fake news o tempo todo. E agora o jornalista da Atena pergunta diretamente se o presidente tem medo do impeachment. Outra coisa que lhe preocupou muito e parece estar preocupando é a questão do impeachment. O senhor pensa que isso é factível? O senhor tem medo de ser um presidente impeachado? Nós já tivemos 2 nessa nossa democracia. Ou isso não lhe incomoda? O Datena, o primeiro, teve acusação de corrupção, participação direta do presidente. A segunda, entre outras coisas, a questão de pedalada, né? Abusar da questão fiscal do país, tá certo? Eu não abuso e não tenho qualquer envolvimento com corrupção. E terceiro fato, um impeachment só pode haver, no meu entender, se tiver o povo tiver favorável a isso. Agora, não seria um golpe se isolar o chefe do executivo, por interesses outros, né, que não os republicanos. Ele agora fala em golpe, né? Se isolarem, não é, o chefe do executivo será um golpe. Fala em golpe, Datena. Quando você fala em golpe, o mundo levanta barreiras contra você. Você tem um problema enorme. Você não existe essa possibilidade, zero. Ele ainda acha que o golpe, não é, o impeachment, seria pela via institucional. Muitas vezes não é pela via institucional. Eles criam um problema aí, todo este aparato, agora com os governadores, com a mídia, com o poder econômico contra ele. Não vai ter jeito, não é? O Congresso vai se curvar, com ou sem impeachment. Eu costumo dizer, o Jânio Quadros foi afastado de uma penada sem impeachment. O Collor foi afastado através do impeachment. E a Dilma também. Mas pode ocorrer também um impeachment express, um impeachment relâmpago, né? E isso o Bolsonaro parece que ainda não atentou para este fato. Está faltando nada para a gente, né? Está faltando entendimento. Claro. De buscar aprovar coisas no parlamento que passa por lá, interesse popular. E no final da entrevista da Atena, o Bolsonaro fala da sua saúde e do teste que ele vai fazer pela segunda vez em torno do coronavírus. Presidente, o senhor faz o teste amanhã, o segundo teste amanhã, ou o senhor já fez e espera o resultado? Não, vou fazer amanhã, segundo teste que eu vou fazer. Eu digo para você, até o momento, se eu tiver com o vírus aqui, não estou sentindo absolutamente nada, está tudo normal. Inclusive estou caminhando lá na Alvorada,
o médico não me proibiu de caminhar. Então, sem problema nenhum.